a visão espírita para casamento aberto, poliamor e outras modernas formas de relacionamento. Quando nós vamos ao Evangelho, nós encontramos alguém perguntando a Jesus qual é o maior mandamento. A lei de Moisés tinha 10, nos quais nós encontramos 18 negações. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso nem aquilo. São 18 nãos em 10 mandamentos. E então, para tentar Jesus, ou para ver o que Jesus iria dizer, qual era o maior, perguntaram para ele: qual é o maior mandamento da lei? Então Jesus, que não fugia de qualquer esclarecimento, apesar de saber que a intenção era mesquinha, ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e maior mandamento. Mas ele não se limita a isso. Ele diz: e aqui vai o segundo, que é semelhante ao primeiro: amai ao próximo como a ti mesmo. Dentro destes mandamentos está toda a lei e todos os profetas. Jesus fala de amor, porque na verdade são 2 mandamentos que ele coloca, mas que representam uma única ordem: amai. Naturalmente que, se nós observarmos o conceito de amor, ele é bastante amplo, e o próprio Evangelho nos coloca inúmeras outras circunstâncias em que o amor é diferente da união física, é diferente da relação patronal, é diferente da relação fraterna. Ou seja, amor, no conceito que Jesus coloca, que é o respeito ao outro como se o outro fosse você, ele pode ser vivido em vários níveis. Você pode amar os seus funcionários. Eu conheço patrões que dão a sua vida pelos seus trabalhadores, que não dormem quando sabem que tem alguém com um filho doente, e amam como se fosse seu filho. Então, o amor em si, ele pode cobrir todas as relações, desde que nós saibamos distinguir. Porque há amores em que a intimidade não está envolvida. Você não precisa, para amar alguém, fazer sexo com ela. No nível de amor entre irmãos, entre pessoas conhecidas, você pode amar um desconhecido sem precisar ter intimidade com ele. Há uma confusão, portanto, entre amor e sexo. A sexualidade, numa sociedade em que nós vivemos hoje, bombardeados por todas estes valores ou estas conotações, às vezes é confundida com o amor. E muitas pessoas costumam dizer assim: ele não me procura mais, ela não quer mais fazer sexo comigo, ela não me ama. Identificando o sexo com amor. Enquanto que outras pessoas, de tanto fazerem sexo, esquecem o que é o amor. São máquinas de orgasmos, sem respeito pela outra parte. Então, a primeira coisa que eu acho importante nós fazermos é discernir certos valores. A sociedade tem jogado todos eles num liquidificador e misturado como se fosse a mesma coisa. Não é, não são as mesmas coisas. Você pode ter sexo com alguém que você não ame. E você pode amar alguém sem precisar ter intimidade sexual com ela. E é natural que você, amando uma pessoa e sendo amado por ela, você também possa ter, inclusive, a intimidade sexual como uma das demonstrações da afetividade. Agora, nós temos visto o quê? De uns tempos para cá, também por essas alterações da sociedade, por estes processos de mudanças na convivência, nos ordenamentos do escalão das famílias, da convivência, nós temos visto surgirem algumas alterações daquele padrão tradicional assim concebido.
Entre eles nós temos, por exemplo, os casamentos abertos. Casamentos abertos, para alguns, existem várias distinções entre eles. Nós vamos procurar ser simples. Casamentos abertos, aqueles em que duas pessoas estão unidas, mas elas permitem uma à outra que eles tenham intimidades com outras pessoas fora do casamento. A fidelidade sexual estaria liberada, desde que, segundo alguns, a pessoa não tivesse envolvimento de afetividades, de gostares. Seria apenas a expressão de uma satisfação sexual com um terceiro. E isto para algumas pessoas funciona. No estado de entendimento do que é a relação, quando o amor e o sexo não estão muito claros, isso às vezes é uma forma de ser que para elas dá certo. Não quero dizer que isso resolva o problema do afeto, da afetividade mesmo, da sinceridade, da confiança, porque esse é um outro departamento, não é? Quando você se relaciona com alguém e você gosta dessa pessoa e essa pessoa também demonstra sinais que você é importante para ela, você tem uma segurança afetiva, você se abastece desta troca. São fluidos, são energias que são intercambiadas. Quando existe uma outra pessoa no meio deste caminho, você costuma sentir, você costuma ter aquele receio de então agora tem mais alguém que está consumindo essas forças. Será que essa pessoa não vai acabar fazendo o que não deve? Será que ela vai continuar sendo fiel a mim ou gostando de mim como ela dizia que gostava? Esses temores da troca, que são próprios do nosso estágio evolutivo, que costuma tomar conta, eles vão ser testados. Agora, existem outros caminhos como esse que você cita, do poliamor. Diferente do casamento aberto, o poliamor é uma forma de você relacionar-se com outras pessoas, múltiplas, numa mesma união, em que todos estão sabendo e todos se envolvem afetivamente uns com os outros. Não há mistério, não há segredo, não é a traição mal escondida, não. As pessoas aprendem ou aceitam fazerem relações de 3, de 4 e viverem juntas dessa forma. Naturalmente que isso é uma escolha. É uma escolha de um processo evolutivo que essas pessoas estão tendo. Só que todas as nossas escolhas, todas as opções, elas vão produzir resultados, vão produzir efeitos. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, nós encontramos lá a orientação das entidades superiores, dizendo que o estado de poligamia é da natureza. Naturalmente, isto é uma coisa que, quando os homens foram desenvolvendo-se, estavam espalhados numa situação assim, em que, por natureza, mantinham um estado poligâmico. Com o advento da monogamia, isto gerou uma modificação na estrutura das sociedades e, segundo os espíritos, é um avanço em relação ao estado natural, ao estado da poligamia. Esse avanço envolve o quê? Envolve compromisso, envolve responsabilidade, envolve aquilo que você tem em relação ao outro e que o outro tem em relação a você. Alguns podem dizer que na relação do poliamor isso é garantido, isso é algo que pode acontecer. Elas vão ter que provar para elas mesmas, porque os depoimentos a respeito daqueles que vivem desta forma, com todo o respeito que eles merecem, porque isso é uma liberdade que vai ensiná-los muitas coisas, eles dizem que, não, a gente se dá bem, mas às vezes rola um negócio de ciúme, às vezes a gente também tem briga, às vezes a gente não se dá direito. São circunstâncias que vão ter que ser administradas. Com o avanço da nossa sociedade, a monogamia, assim chamada a união de duas pessoas, fisicamente falando, apenas entre elas, um para um, ela passou a valer em quase todas as civilizações como o melhor modo de se organizar, porque isso garante
a subsistência da prole, a identidade daqueles que você gerou como sua responsabilidade. Mas, vivida de forma imperativa, por força da ação da lei, até pouco tempo atrás no Brasil, nós tínhamos o problema da não possibilidade do divórcio. E Jesus já no seu tempo falou sobre isso. Quando se levou a ele a questão da indissolubilidade do casamento, que ele disse que nós deveríamos manter as uniões feitas no céu, perguntam a ele, mas por que Moisés deu carta de separação, deu carta de divórcio? E Jesus disse, ele fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Era preferível que se divorciassem do que se matassem. Então, como as pessoas em sociedade, na sua ignorância, constroem coisas engessadas, coisas duras, coisas de tradição difícil de ser superada, nós estamos vivendo agora, nas manifestações do afeto na Índia, por exemplo, no Paquistão e alguns outros países, experiências traumáticas. Jovens estão sendo apedrejadas até a morte porque resolveram unir-se com pessoas que amavam. Uma estatística recente da Organização das Nações Unidas diz que hoje 700 milhões de mulheres são obrigadas a se casar com pessoas que não amam. Não é dessa monogamia que os espíritos estão falando. Estão falando daquela monogamia em que as pessoas se aceitam, que se querem. E então, ao fazerem isto, estão dispostas a enfrentar as alegrias e as dificuldades juntas. Agora, neste processo, o ser cresce. Então, ele vai ter que enfrentar aquela monotonia e vencer a monotonia. Ele vai ter que descobrir coisas boas na convivência. E é claro que enquanto nós não estamos maduros, as tentações de fora são interessantes. Mas esse também é o desafio da pessoa descobrir como conter-se, como valorizar. E que se você, porventura, não quiser mais aquela união porque acha que a outra, que a cena para você como novidade é interessante, termine a primeira e vá em busca da outra. Na nossa sociedade atual, o que nós temos observado é uma constante carência. As pessoas estão cada vez mais carentes. Elas estão cada vez mais sozinhas. E então, uma das formas de elas tentarem resolver isto é criarem estas sociedades diferentes, novas, como experiências, que serão lícitas, serão válidas para as partes envolvidas, porque vai ajudá-las a amadurecer de alguma maneira. E a doutrina espírita, ao invés de censurar os que fazem isso, procure explicá-las. Procure ser alguém que realmente desenvolva a afetividade legítima com as pessoas com quem você estiver unido ou unida. Mas não esqueça que todas as nossas escolhas, elas têm efeitos. Muitos dos processos de obsessão, em termos atuais, ou de problemas de pais com filhos, que trazem para o bojo da família, nas reencarnações, filhos problemas, filhos difíceis, como nos explicam as mesmas partes envolvidas nas obras espíritas, são decorrência exatamente, em alguns casos, de convivências múltiplas em vidas anteriores. Não é novidade esse negócio de ficarmos 3, 4 juntos por um tempo. Existem isto já desde que o ser humano é ser humano. Só não está teorizado, como agora um estudo da pessoa aí, da PhD, não sei o que, de sociologia, de psicologia, está dizendo, deu um nome para o negócio. Então, o que se observa? Que em função destes ajustes de experiências práticas, os seres criam laços. E estes laços, às vezes, chegam, em alguns casos, não em todos, em alguns casos, a conflitos, a situações mal resolvidas, que precisarão mais adiante de pai e mãe
recebendo o terceiro ou a terceira como filhos. E aí aqueles conflitos que vão estar, você agora não é mais o amante, você não é mais a companheira, agora você é filha, você é filho. Vai ter que agora ajustar um amor ao amor diferenciado que o Cristo disse que é a solução de nossos problemas, de todos os mandamentos. Por isso, não importa, na doutrina espírita, qual seja a situação que você aceitou viver ou que você quis viver. O que importa é se você é capaz de amar. Na situação em que você está. Amar significando respeitar as partes que estão vivendo com você. Tratando com dignidade, com verdade, nos seus sentimentos, todos os que estão ali. Não desejando ferir a ninguém para impor-se aos outros. Aceitando que as pessoas tenham a liberdade de, uma vez não querendo mais você, trocarem você por outro ou por outra. Esta é a estrada do desafio para a alma. E é por isso que é tão importante o amadurecimento. E estas são experiências que possibilitarão para os que quiserem vivê-la, essa descoberta. Às vezes, podem se encontrar por algum tempo. Às vezes, podem se perder na confusão da afetividade. Entre o que é amor, o que é sensualidade. Porque perguntados por Kardec, os espíritos superiores respondem que o homem voltar à condição poligâmica é exatamente um retrocesso ao estado de sensualidade que ele vivia outrora no estado natural da poligamia. Por isso é que, apesar de ser algo da nossa modernidade, ainda assim os espíritos estão alertando. Ele vai produzir efeitos para aqueles que viverem dessa forma, efeitos que podem ser bons, se a pessoa souber aproveitar, e podem ser conturbadores para a sua identidade, para a sua construção afetiva, se ele não souber como administrar isto.